informação exclusiva, é informação urgente. O nosso analista de política, Caio Junqueira, conseguiu a íntegra do depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal sobre os registros de vacinação. Estou aqui com os trechos, vou pensando para vocês. O presidente Jair Bolsonaro foi indagado logo no começo se conhece Ailton Barros Gonçalves. Ailton, advogado, ex-militar, está envolvido nessa confusão toda dos esquemas de vacinação e também dos atos golpistas. Não dá para esquecer esse trecho. Ele tenta fazer esse link, essa pressão no comandante do Exército. Bolsonaro responde que conhece sim Ailton há cerca de 20 anos, que o conheceu por conta de eventos relacionados à Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro e que pelo fato dele ter se candidatado a cargos políticos. Jair Bolsonaro também foi indagado se conhece o deputado federal Gutenberg Reis. É outro personagem dessa história e diz que o conhece devido a eventos eleitorais também na Baixada Fluminense no ano de 2018, mas que não tem nenhuma relação com o deputado. Foi indagado se conhece Marcelo Moraes Siciliano. A gente pode perceber a Polícia Federal aí tentando identificar, comprovar laços de Jair Bolsonaro com diversas pessoas que foram aparecendo durante esses áudios que foram revelados aqui pela CNN, não só nos registros de vacinação, no caso do registro de vacinação, mas também dos atos criminosos. E aí ele responde que apenas tem conhecimento de que Marcelo Siciliano é um político do Rio de Janeiro. Foi indagado se conhece João Carlos Brecha, secretário de governo do município de Duque de Caxias. Se não me engano, é quem assina os registros de vacinação, as liberações que eram pedidas por todo o time ali de Mauro Cid. E aí ele responde que não conhece. É indagado também sobre sua relação com Luiz Marcos Reis, que compunha a sua ajudância de ordens também no esquema de Mauro Cid. E ele diz que não tem relação profissional e direta com Luiz Marcos Reis. E neste momento, na quebra do sigilo, neste momento o declarante foi informado, a Polícia Federal identificou na quebra do sigilo telemático de Mauro César Cid, mensagens de áudio trocadas entre Mauro Cid e Luiz Marcos Reis, evidenciando que os ex-integrantes da ajudância de ordens arquitetaram e executaram a falsificação de um cartão de vacinação, estou aqui trocando de página, para Jair Bolsonaro. E aí Bolsonaro é indagado, sempre segundo aqui o depoimento obtido em primeira mão pelo Caio Junqueira, nosso analista de política. Assim que ele estiver a postos, queremos Caio Junqueira aqui no ar conosco com esse furo de reportagem. Ele foi indagado se ele tinha ciência da falsificação do cartão de vacinação contra a Covid-19. Primeira indagação, se ele sabia que tinha sido falsificado um cartão de vacinação em nome de Gabriela Santiago Cid, a esposa de Mauro Cid. Depois ele é indagado se tinha ciência que Mauro Cid e Luiz Marcos Reis tentaram inserir os dados falsos de vacinação de Gabriela Cid no Ministério da Saúde. Bolsonaro responde que não tinha conhecimento, que só tomou ciência desses fatos depois que a Polícia Federal deflagrou a Operação Venire. E aí ele continua sendo questionado sobre a inserção dos dados de Gabriela Cid, desta vez agora no sistema do Ministério de Saúde, no Rio de Janeiro. Bolsonaro diz que não tem ciência. Foi indagado se Mauro Cid revelou a ele, Jair Bolsonaro, o esquema de inserção de dados falsos na prefeitura de Duque de Caxias. Bolsonaro respondeu
que não. Ele foi indagado também se Ailton Gonçalves Barros relatou a ele, Bolsonaro, esse esquema todo de vacinação, de inserção de dados falsos. E aí Bolsonaro responde que não. E se ele tinha conhecimento sobre os demais integrantes de toda essa história, toda essa trama para inserir os dados na Prefeitura de Duque de Caxias, Bolsonaro continua sustentando a mesma posição, que não. A Polícia Federal continua aí, agora ela demonstra para Jair Bolsonaro, coloca para ele áudios que eles encontraram de Mauro Cid com Ailton de Barros. E aí tem um áudio que a gente já trouxe aqui na CNN, se não me engano, em que ele diz, ele cita o Marcelo Siciliano. A fala do Ailton de Barros é a seguinte: entre a gente não vai existir uma história, entendeu? Então vamos lá. O assunto é visto cancelado injustamente. Olha só, gente, fazendo ligação com aquela teoria conspiratória que a gente já discutiu aqui na Arena, que o entorno de Jair Bolsonaro tinha receio de que o visto diplomático dele fosse cancelado e para isso ele precisaria de um certificado de vacinação falso. Então diz Ailton de Barros. Então vamos lá. O assunto é visto cancelado injustamente. Agora vou dizer por que é justamente. Quem é esse garoto? Esse garoto, Marcelo Siciliano, era um vereador do Rio de Janeiro e foi acusado de ser o mandante da morte de Marielle. Aí, Marielle, a vereadora Marielle, que foi assassinada tragicamente no Rio de Janeiro e até hoje não foi identificado o mandante. Aí, depois o camarada confessou que inventou a história. Confessou que inventou a história dele, que não... Vamos mudar aqui, jornalismo ao vivo... que não entrou em processo nenhum. Foi a imprensa que acabou com a vida dele inicialmente, entendeu? E aí ele... aponta, continua falando da história de Marielle. Eu sei dessa história da Marielle toda, irmão. Eu sei quem mandou, eu sei, um palavrão toda, entendeu? E aí Bolsonaro é indagado se Mauro Cid relatou a ele, Bolsonaro, a informação de que Ailton de Barros saberia quem é o mandante do assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. E Bolsonaro responde que Mauro Cid nunca comentou com ele sobre esta conversa com Ailton de Barros. A PF segue, então, informando Bolsonaro das diversas apurações que ela fez. Ela aponta agora, neste trecho do depoimento, ressalto para vocês que são 3 horas e meia de depoimento, ela aponta agora, nesse trecho dos depoimentos, os 3 registros de vacina, que nós também já explicamos aqui para vocês, né? Ela aponta, ela falou, olha... os investigadores, foi cientificado que o Ministério da Saúde informou à PF a existência de 3 doses de vacina contra a Covid em nome de Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, primeiro, as vacinas do Cid. Acho que mais para frente vem as vacinas do Jair Bolsonaro. E suas 3 filhas. E aí falam os dias que elas foram aplicadas, as fabricantes, etc. E informa que essas pessoas nunca estiveram lá em Duque de Caxias para receber essas vacinas. E Bolsonaro foi indagado se ele tinha conhecimento disso. E ele responde que não. E ele também foi questionado se Mauro Cid relatou a ele como obteve certificados de vacinação falsos contra a Covid. E Mauro Cid diz... E Bolsonaro diz que Mauro Cid nunca comentou com ele sobre esses certificados de vacinação, que sequer mencionou este assunto. Agora, eles entram, então, em outros registros, vão informando o Bolsonaro de todas as investigações que eles fizeram sobre os registros, e Bolsonaro vai consistentemente, durante todo o depoimento, dizendo que não sabia. Vamos pegar aqui mais um trechinho. Pronto, chegamos no trecho. Bolsonaro foi indagado se ele tinha ciência dos registros de vacinação
contra a Covid-19 em seu nome no Ministério da Saúde. E aí ele responde que no dia 29 de dezembro, reparem que aí ele não nega a informação completamente, não tem como negar. Tinha sido aberta uma investigação pela CGU, pela Controladoria Geral da União, no governo dele, Bolsonaro. Então, o que ele diz aqui, olha, ele diz que no dia 29 de dezembro de 2022, portanto, no finalzinho do seu governo, o ex-ministro da CGU, Wagner Rosário, entrou em contato com Bolsonaro solicitando autorização para levantar o sigilo do seu cartão de vacinação dele, Bolsonaro, em decorrência de pedidos que ele havia recebido por meio da Lei de Acesso à Informação, que Bolsonaro concordou em liberar acesso ao cartão, mas que orientou que caso houvesse ou tivesse qualquer coisa errada, que fizesse a investigação pertinente. Agora vale a gente ponderar aqui que Bolsonaro também tinha, estabelecido, o governo Jair Bolsonaro, 100 anos de sigilo sobre o seu cartão de vacinação. E aí segue Bolsonaro, que em fevereiro daquele ano, por meio da imprensa, ele, Bolsonaro, declarou, só um minutinho, em fevereiro daquele ano, declarou que tomou conhecimento que a CGU instaurou no final de 2022. Então, ele já depois de deixar a presidência, declarou à imprensa que tomou conhecimento deste procedimento da CGU para investigar possíveis fraudes relacionadas ao seu cartão de vacinação, que encaminhou cópia à Polícia Federal para a apuração de possíveis ilícitos penais e que ele tomou conhecimento de que teria sido aplicada esta dose no dia 19 de julho de 2021, que nós já contamos para vocês aqui no bairro do Peruche, aqui em São Paulo, e que na referida data, lá em julho, ele não sabia dessas inserções falsas, e que teriam sido realizadas aqui em São Paulo e também em Duque de Caxias. E ele esclarece que a comunicação autorizando a divulgação do seu cartão de vacina foi realizada por telefone, em ligação entre Jair Bolsonaro e Wagner do Rosário. Vamos pingar aqui mais alguns trechos. Ele continua negando qualquer participação de Mauro Cid em toda essa história, continua negando qualquer conhecimento de Ailton Barros. Gente, é bem extenso este depoimento. Depois é solicitado a ele é questionado, ele é informado, que foi utilizado o IP, a Polícia Federal informa Bolsonaro que foi utilizado um endereço de IP para acessar o aplicativo Conect SUS e emitir certificados falsos de vacinação em nome dele, Jair Bolsonaro, no dia 22 de dezembro de 2022. E esse IP na Presidência da República, cadastrado no Palácio do Planalto. E aí perguntado, os investigadores, os delegados perguntam ao Bolsonaro quem teria acessado o aplicativo Conect SUS e emitido esse certificado com dados falsos de vacinação em nome dele, Bolsonaro. E Bolsonaro disse que não sabia informar. Vamos seguir aqui. Vai falando um pouco mais desta história. Sim, ele está mantendo a linha sempre, Joel, de que não sabia, de que não tinha sido informado, de que não... Indagado se solicitou a Mauro César Cid que acesse o aplicativo Conect SUS em seu lugar e emitisse o certificado de vacinação. Ele respondeu que não. Indagado se solicitou a Marcelo Câmara, seu assessor, que acesse o aplicativo Conect SUS e emitisse certificados falsos de vacinação. Bolsonaro responde que não.
E aí, questionado, aqui está interessante, sobre o motivo de terem sido emitidos certificados de vacinação contra a Covid no aplicativo Conect SUS. Ele responde, Bolsonaro, que não haveria motivo para a emissão do certificado, porque ele viajaria aos Estados Unidos nesta data. Aí a polícia indaga, Mauro Cid viajou com o senhor nesta data, entre 30 de dezembro, num voo da FAB, e com destino à cidade, a Orlando? Ele responde que sim. E a polícia continua indagando sobre este trecho. Clarissa, se você tiver alguns pontos que você queira ressaltar, tem um ponto aqui que fica à vontade. Que vale a gente comentar, é que o presidente respondeu ali a respeito da informação de que foi alterado o e-mail de cadastro no sistema Gov.br, transferindo ali esse login de Mauro Cid para o ajudante que passou a acompanhar o ex-presidente Jair Bolsonaro depois que ele deixou a presidência da República. Esse é um dos pontos que a Polícia Federal entende como importante para sugerir que Jair Bolsonaro tinha conhecimento de toda essa operação envolvendo esses certificados de vacina, porque os investigadores acreditam que não tem por que ter ocorrido essa mudança de login se não houvesse uma demanda do ex-presidente Jair Bolsonaro para que esse acompanhamento no sistema Gov.br fosse feito constantemente, fosse mantido depois que ele deixasse a presidência. E aí Jair Bolsonaro diz que não entende de onde poderia haver alguma relação aí, simplesmente afirma que não tem conhecimento do motivo por trás disso. Esse era um ponto de atenção dos investigadores. Tem mais um trecho grande agora indagando, os investigadores indagando sobre a vacinação da filha de Jair Bolsonaro. Ele também responde que desconhece, indagando o motivo da servidora Cláudia Helena Acosta, da Prefeitura de Duque de Caxias, ter excluído os registros de vacinação da Covid-19 em nome dele, em nome da filha, e ele também diz que desconhece. Está aqui o dono do furo, o dono da notícia, Caio Junqueira, contextualiza para nós o que te chamou mais atenção nesse depoimento, além dos consecutivos nãos de Jair Bolsonaro e do quanto a Polícia Federal está sendo minuciosa aí no interrogatório. Oi, Raquel, boa tarde a todos. Raquel, tem um dado muito interessante, que há outras perguntas também relacionadas a outros assuntos. Você vê que tem questionamentos sobre atos antidemocráticos, você tem outras questões envolvidas. Mas a ideia central, a ideia geral do depoimento é de terceirizar a responsabilidade aí sobre essa fraude, né? Essa acusação, essa suposta fraude ali no cartão de vacinação. É uma estratégia que já vinha sendo desenhada ali pela equipe de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora, depois dessas 3 horas e meia de depoimento, ela é finalmente colocada em prática. Ele disse que não determinou as inserções, não bancou, não autorizou e não sabe quem que promoveu isso. Ou seja, de certa maneira, ele joga aí toda essa responsabilidade pelo principal acusado de ter feito ali na prática toda a operação, que é o ex-ajudante de ordens aí, o Mauro Cid, né, Raquel?